Os destaques desta edição. O governo do Amazonas anuncia medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 e manda fechar comércio e shoppings a partir de sábado. Após anúncio de fechamento do comércio, o protesto bloqueou ruas do centro de Manaus no início da noite. Amazonas chega a 5.133 mortes por Covid após confirmação de mais 22 óbitos. Mais de 52% dos trabalhadores do Amazonas estão na informalidade, diz IBGE. Governadores pedem suspensão de voos internacionais. Brasil proíbe voos vindos do Reino Unido após descoberta de nova mutação do coronavírus. Crivella deixa a cadeia para cumprir prisão domiciliar. Donald Trump ameaça Irã após mísseis em embaixada dos Estados Unidos em Bagdá. América Latina e Ásia tiveram o maior número de jornalistas assassinados este ano. Grêmio vence o São Paulo e abre vantagem na semifinal da Copa do Brasil. Homem morre eletrocutado ao tentar salvar cachorro em embarcação na Manaus Moderna. Corpo esquartejado de motorista de aplicativo é encontrado no porta-malas do carro na Cidade de Deus. Após ter casa invadida, homem é executado com 10 tiros, 6 deles na cabeça no cidadão na Zona Norte. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 8 milímetros é de 90%, prevê o Climatempo. Manaus está amanhecendo com 25 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 93%. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. É quinta-feira, 24 de dezembro. Chegamos aos 358 dias do ano, no calendário gregoriano, 359 em anos bissextos. Faltam 7 dias para terminar 2020. Dia das Santas Hermina e Adélia. Também é o dia do órfão e é véspera de Natal. Esta é a edição 85.035 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 14 centímetros e seu nível em relação ao mar estava ontem em 20 metros e 16 centímetros. Já encheu 3 metros e 66 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens. 3 fatos marcantes da história. 1906, rádio. Reginaldo Fessenden transmite o primeiro programa de rádio, consistindo de uma leitura de poesia, um solo de violino e um discurso. Em 1914 acontecia na Primeira Guerra Mundial a Trégua de Natal. 1968, programa Apollo. A tripulação da Apollo 8 entra em órbita ao redor da Lua, tornando-se os primeiros humanos a fazê-lo. Eles realizaram 10 órbitas lunares e transmitiram imagens de TV ao vivo. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina, e bom dia ao nosso repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Itamar Jardina, bom dia a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, vamos falar de ônibus e assalto. Em menos de 12 horas, 2 ônibus da linha 560 foram assaltados, Pellegrini. 2 ônibus, pelo menos, foram assaltados da linha 560. Os caras gostam dessa linha. Paulo, já te vi noticiar várias vezes aqui em relação a essa linha, né? Disparadamente a linha mais assaltada em Manaus. Os bandidos mais uma vez atacaram aí, em um dia só, em menos de 24 horas, dois ônibus da linha 560 foram assaltados. E mais uma vez, os mesmos motos operantes, né, Paulo, que a gente infelizmente noticia aqui todo dia, né? Ônibus assaltado, apesar, eu repito sempre, né? Pois é, Pellegrini, seria uma espécie de 13º salário, não desses bandidos. Seria, né, Paulo? Então, estão aí cada vez mais assaltando ônibus, a gente tem noticiado todo dia, né? Assaltos a ônibus do transporte coletivo. Pellegrini, como é que está o tempo aí na região onde você se encontra? Começando a ficar claro, Paulinho, deu uma chovida, caiu uma chuvinha aí devagar durante a madrugada em áreas isoladas da cidade. Por exemplo, ali próximo à Feira do Produtor e Terminal 4. Eu encontrei ali pista molhada. Uma interrupção rápida aí com o Alberto Pellegrini, vamos retomar o contato com ele dentro de instantes. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas estima que neste fim de ano mais de 25 mil pessoas deixem a capital. Nesta quarta-feira, a Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias, SNPH,
considerou que houve uma queda de saída de veículos desse dia comparado ao mesmo período do ano passado. O SNPH acredita que a pandemia do novo coronavírus influenciou nessa queda. As agências bancárias de todo o país funcionarão em horário especial hoje e ficarão abertas apenas por 2 horas na parte da manhã. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a abertura das agências das unidades da federação que funcionam no mesmo horário de Brasília será das 9 às 11 horas. Os demais estados é bom atentar. Aqui em Manaus, por exemplo, de 8 às 10 horas. O comércio da chamada região central vai funcionar até às 18 horas. Os shoppings abrem mais cedo e também ficarão abertos até às 18 horas. Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal informou que as galerias populares Espírito Santo e Remédios e o Mercado Municipal Adolfo Lisboa, bem como o Shopping Felipe Dal na Zona Leste, funcionarão normalmente hoje, véspera de Natal, mas não vão abrir amanhã. A Galeria Espírito Santo, que fica na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de maio, funciona até às 19 horas hoje. Já a Galeria dos Remédios na Miranda Leão, com entrada também pela Marquês de Santa Cruz, termina suas atividades às 18 horas. O Shopping Felipe Dal, na Avenida Camapuã, no dia 24 hoje, portanto, funciona até às 20 horas. Já o Mercadão funciona normalmente hoje e amanhã, dia 25, abre de 6 ao meio-dia. 5 horas e 53 minutos em Manaus. Volto a conversar com o repórter Alberto Pellegrini. Pellegrini, ontem tivemos mais uma paralisação rápida do transporte coletivo em Manaus. Qual a expectativa para hoje? Pois é, Paulo, e nós continuávamos acompanhando no dia de ontem. A expectativa para hoje, Paulo Guerra, é para amanhã, né? Quando o banco vai fechar, né? O banco vai funcionar, né? Já as agências bancárias irão abrir as portas até às 10 horas da manhã. E daí, Paulo, a expectativa. Será que vai ser pago o salário do trabalhador? É que, Paulo, todas as empresas já pagaram, né? O vale que estava atrasado e algumas já pagaram também a parcela do 13º, né? Que foi 5 horas e 54 minutos em Manaus. Estamos com problemas com a telefonia. Oi, fala, Pellegrini. Pois é, Paulo, nós dizemos que a previsão é para hoje. Paulo, conforme nós conversávamos ontem, você pediu para eu averiguar também, o pagamento do pessoal da Global, Paulo, ainda não foi depositado. Todas as empresas já receberam pelo menos parte do pagamento, menos a Global, que até o presente momento, Paulo, infelizmente não foi pago absolutamente nada para o rodoviário. Algumas reclamações também, Pellegrini, de ouvintes, é de que ontem à noite também o transporte coletivo estava deficitário em Manaus. Muita gente reclamando, Paulo, mas a demanda também ontem. 5 horas e 55 minutos em Manaus. A Feira Regional dos Agricultores Familiares do quilômetro 10 da Estrada do Januari vai funcionar hoje também e sábado e domingo. No local, o visitante vai encontrar uma variedade de produtos vindos diretamente do campo para a mesa do consumidor, com destaque para frutas, castanhas, hortaliças, plantas medicinais e ornamentais, farinha, goma, leite e derivados, peixes, café da manhã e almoço. A feira tem as parcerias do governo do estado e da prefeitura de Iranduba. A apresentar uma atualização sobre as etapas do projeto Amazônia Conectada, que pretende levar internet à região amazônica por meio de 3.000 quilômetros de redes óticas subfluviais nos leitos dos rios. Esse foi o motivo da visita do general Decílio de Medeiros, que é o vice-chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. Recebido pelo titular da SEDECT, Jório Veiga, o general Decílio explanou sobre os últimos trabalhos do projeto que conectou o município de Novo Airão por meio do Amazônia Conectada e garantiu o uso de cessão do serviço de internet para alguns órgãos daquela cidade. 5 horas e 56 minutos em Manaus. O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, impulsou nesta quarta-feira 6 aprovados do concurso da Procuradoria-Geral do Município, a PGM, para o cargo de procuradores do município de terceira classe.
Além de 4 auditores fiscais de tributos municipais, um técnico fazendário e mais 4 assistentes fazendários aprovados em concurso público da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação. O prefeito entrega também nesta quarta-feira o Centro de Arqueologia de Manaus, que ocupa o prédio Tropical Neoclássico Colonial da antiga Câmara Municipal na Avenida 7 de Setembro, no Centro Histórico. O prédio, que ficou abandonado por uma década, recebeu intervenção da Prefeitura de Manaus com recursos próprios dentro do projeto Manaus Histórica. Vamos voltar a conversar com o repórter Alberto Pellegrini, retomando o contato. Sim, Pellegrini, falávamos sobre o transporte coletivo. E eu comentava com você, Paulo Guerra, nós noticiávamos que o salário dos trabalhadores da empresa Global, né, que serve a zona leste da cidade, ainda não saiu, Paulo. Estava previsto para o dia de ontem, né? Mesmo com bastante atraso previsto para o dia de ontem, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Os trabalhadores não foram pagos. Ontem, na paralisação que eles fizeram, a diretoria da empresa chegou lá com eles, conversou, prometeu o pagamento para o dia de ontem, mas infelizmente isso não aconteceu, Paulo Guerra. Pois é, vamos aguardar então e esperar que uma nova paralisação não seja realizada hoje. Mas a paralisação ontem foi rápida também de manhã, não é, Pellegrini? Foi rápida, Paulo. Foi uma reunião lá entre os trabalhadores, né? Entre também os membros da diretoria da empresa, que prometeram pagar ontem lá na ocasião dessa reunião, fato que não aconteceu. Você dizia, Paulo, que o ônibus ontem à noite demorava muito, né? Mas aí já tem a questão do congestionamento. Paulo, nós tínhamos congestionamento ontem até aproximadamente 21 horas. Para você ter uma ideia, Paulo, eu estava 18 horas, perto de 18 horas ali, da Cefaz até a rotatória do Coroado, nós passávamos 1h30 dentro do veículo. 1h30 para chegar da André Araújo, da Cefaz até a rotatória do Coroado. É muito tempo, não é, Pellegrini? O tempo, ontem o trânsito em Manaus esteve bastante complicado realmente. Pellegrini, um homem teve a sua casa invadida lá no Cidadão 1, na zona norte da cidade. E o que aconteceu com ele, Pellegrini? Pois é, Paulo, entraram na casa dele, bandidos entraram na casa dele não para roubar, Paulo, foram com um único objetivo, matá-lo, e assim o fizeram. Foram 10 tiros, Paulo, espalhados pelo corpo, 6 deles na cabeça. A polícia acredita, né, na hipótese de acerto de contas. Intrigante, não é, Pellegrini, o caso desse motorista de aplicativo que foi encontrado no porta-malas do carro na Cidade de Deus, corpo esquartejado, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, geralmente quando tem assim uma pessoa esquartejada, né, características, um recado de facções criminosas para acerto de contas, né? E esse motorista de aplicativo teve aí, né, foi levaram o seu carro e colocaram ele dentro da mala e posteriormente ele apareceu aí esquartejado, né? A polícia está trabalhando no caso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Paulo, já trabalha com a hipótese de acerto de contas. Um cachorro foi eletrocutado. E o que aconteceu? Um homem que estava dentro de uma embarcação onde o cachorro se encontrava, ele foi salvar o cachorro, não é, Pellegrini? E daí? Acabou morrendo. O cachorro estava pegando choque para lá. Aí de repente Paulo Guerra ele foi salvar, ele acordou, ele estava deitado numa rede, acordou assustado. Quando chegou perto do cachorro, ele foi pegar no cachorro e recebeu a descarga elétrica dobrada e acabou morrendo, infelizmente. Pellegrini, e no mais, bom trabalho para você. Interagindo com ouvintes, Pellegrini? Interagindo, Paulo. Hoje é aniversário de uma ouvinte muito especial, dona Rose Eblin, aí no município de Iranduba. Parabéns, dona Rose Eblin, que maravilha aniversariar num dia como hoje, né, Paulo? Também lá na estrada M070, a dona Regina, Francisco José, seu Francisco Gomes, aquele abraço. Lá no Puru, a dona Rosa e o seu Braga. Aqui em Manaus, Paulo Enoque, o Gabriel do Sindicato do Transporte Especial, Batata do Transporte Alternativo. E lá em Manacapuru, Paulo, te mandando um abraço muito especial, nosso amigo Major Afrânio. Ele está ouvindo o jornal nesse momento com a dona Marília, Paulo. Pois é, em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, quem aniversaria hoje é a Janete Castro Amorim também, que acompanha o Jornal da Manhã. Pellegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo Guerra, quando voltaremos, né, com as notícias de hoje, daqui a pouquinho, Paulo, nesse dia especial, dia de Natal.
Natal, Paulo Guerra. Eu espero que você tenha recebido o seu cartão de Natal que eu enviei para você. Tá bom, Paulo? Tá Até bom, daqui a pouco. Tá bom, Peregrini, eu agradeço esse seu cartão. Espero que só este ano você mande esse cartão para mim, tá, Peregrini? Paulinho, um Papai Noel embriagado na Avenida Grande Circular. Já destacar daqui a pouco, mas já deixo como manchete. Homem vestido de Papai Noel. Ano passado eu lembro que você trazia essa informação também, que esse Papai Noel estava na Cachoeirinha. Não sei se trata-se do mesmo, mas o Papai Noel trançando as pernas na proximidade da rotatória do produtor. Ele deve ter trabalhado em algum local aí na cidade, depois foi beber e agora não conseguia nem sequer andar ali na área da rotatória do produtor. Quem passar pelo local nesse momento ainda vai ver um Papai Noel embriagado com uma garrafa embaixo do braço. Pois é, o Papai Noel embriagado não poderá nem descer pela chaminé, não é, Eduardo? Pega de presente desse ano. Pois é, Paulinho. Eu espero que o bom velhinho lhe traga as boas surpresas, Paulo. É contigo. A Superintendência da Zona Franca de Manaus e a Zona Franca Global del Paraguai, SACIS, firmaram ontem, por meio de videoconferência, um memorando de entendimento e de colaboração mútua que tem por objetivo a parceria entre as entidades para desenvolver ações de cooperação e de consulta, bem como operacionalizar objetivos comuns previstos entre as instituições. A assinatura do memorando foi realizada pelo superintendente da Suframa, Algaci Pouzin, e pelo presidente da ZFG, Pedro Oswaldo Céspedes. E o documento será publicado em forma de extrato no Diário Oficial da União. A vigência do instrumento é de 5 anos. Em novembro, os dados do PNAD Covid-19 divulgados ontem pelo IBGE mostram que a taxa de pessoas ocupadas que trabalhavam na informalidade é de 52,2%, equivalente a 709 mil pessoas. Além disso, a taxa de desocupação do Amazonas se manteve em 18,8%. A quinta maior taxa do país. No total, 314 mil pessoas estavam sem emprego no estado. De acordo com os dados da PNAD Covid-19, foram estimadas no Amazonas cerca de 4 milhões de pessoas. Na população residente, 3 milhões tinham 14 anos ou mais de idade, ou seja, em idade de trabalhar. Já a população na força de trabalho era de 1,67 milhão. Entre essa população, 1,36 milhão eram pessoas ocupadas e 314 mil desocupadas. A população fora da força de trabalho ficou estimada em 1,33 milhão de pessoas. O governador Wilson Lima entregou ontem o viaduto Lídia de Adaeira Correia, localizado entre a Avenida Torquato Tapajós com a estrada do bairro Tarumã e a Avenida Arquiteto José Henriques, na zona norte da cidade. O nome do viaduto é uma homenagem à professora e esposa do deputado estadual Serafim Correia, que faleceu no último domingo. Governo do Amazonas anuncia medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19. O governo do Amazonas anunciou ontem medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19 no período das festividades de fim de ano. O governador Wilson Lima descartou, no entanto, a decretação de lockdown, que seria o confinamento total da população. Segundo as medidas, no período de 26 de dezembro a 10 de janeiro próximo, durante 15 dias, portanto, ficará restrito o funcionamento de atividades não essenciais na capital e no interior do estado. As medidas foram tomadas após o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 no Amazonas avaliar os dados epidemiológicos da doença no estado, apresentados pela Fundação de Vigilância em Saúde, FVSAM. Os dados mostram elevado número de casos do novo coronavírus e ocupação dos leitos clínicos e de unidades de terapia intensiva, UTIs, nas redes hospitalares pública e privada. O governador enfatizou que todas as medidas têm sido avaliadas em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 para a adoção de providências que preservem a vida da população. De acordo com Wilson Lima, o comitê irá se reunir com representantes do comércio e da indústria para concluir a formatação do decreto governamental, que passará a valer a partir do próximo sábado, preservando a vida das pessoas, mas encontrando um equilíbrio de funcionamento mínimo das atividades
atividades econômicas, disse o governador. Wilson Lima ressaltou que haverá um maior rigor por parte da segurança pública. Os eventos clandestinos serão fechados, os equipamentos de som apreendidos, assim como bebidas e outros acessórios e instrumentos que estejam sendo utilizados para a realização desses eventos. E ainda complementando essa informação, serão proibidos eventos em geral. Reuniões comemorativas. Proibidos casamentos, festas de casamentos, não os casamentos em si. Também serão proibidas as festas de formaturas. Abertura de espaços públicos. O padrão funcionar apenas por drive-thru e delivery até às 21 horas. Os shoppings, os restaurantes. Comércio não essencial. Os hotéis poderão atender ao público, mas os restaurantes desses estabelecimentos devem atender apenas seus hóspedes. Conforme o governo, feiras e mercados poderão funcionar, mas os horários ainda devem ser estabelecidos e o serviço intermunicipal será mantido, mas com intensificação das fiscalizações. As atividades da indústria também estão autorizadas a funcionar. Sob chuva, dezenas de empresários e comerciantes realizaram um protesto na noite de ontem no centro de Manaus contra o fechamento do comércio. A Avenida Eduardo Ribeiro e a Rua 7 de Setembro foram bloqueadas pelos manifestantes por cerca de 2 horas. Eles pedem que o governo do Amazonas reconsidere o decreto que fecha novamente shoppings, restaurantes e estabelecimentos não essenciais por um período de 15 dias. A notícia do fechamento do comércio pegou muita gente de surpresa, principalmente por conta do aumento das contratações temporárias de fim de ano, que foi apontada pelo setor como retomada da economia. A Associação Brasileira de Shopping Centers divulgou carta aberta nesta quarta-feira contra o anúncio na véspera das festas de fim de ano do decreto estadual que determina o fechamento do comércio a partir de sábado até 10 de janeiro, devido ao aumento de casos de Covid-19 no estado. Polícia. Antes do noticiário policial, Alberto Pellegrini e o transporte coletivo em Manaus, como está nesse instante? Pois é, Paulo Guerra, até o presente momento na mais absoluta tranquilidade, né? Pelo menos por onde passamos até agora, né? Tá tudo tranquilo, até agora tudo na mais absoluta normalidade, como eu disse, o probleminha aqui no som, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui agora sim, Paulo Guerra, tá tudo tranquilo, Paulo, nós já passamos no Terminal 4, no Terminal 5 e tá tudo na mais absoluta tranquilidade, né? Até porque pagamento que estava atrasado de algumas empresas, de todas as empresas, né? A maioria delas já acertou pelo menos o vale que estava atrasado, que estava previsto para o último dia 20 e saiu antes de ontem. Já na Global, Paulo, tá atrasado o vale, está atrasado o 13º, né? Foi previsto para pagar ontem pelo menos uma parcela aí do 10º, mas isso não aconteceu. A expectativa é até às 10 horas da manhã. Por quê? Porque os bancos funcionam até às 10 horas, né? E o rodoviário, o trabalhador da Global, está nessa expectativa, na esperança de que o pagamento seja efetuado até às 10 horas da manhã de hoje. Pois é, Pellegrini, vamos então aguardar e esperar que a população não venha a ser penalizada, principalmente hoje, né, Pellegrini? A movimentação vai ser grande, já que os shoppings vão fechar às 18 horas, assim como o comércio também, em sua maioria. Pois é, né, Paulo? Ontem nós já tivemos aí um trânsito complicado em toda a cidade, Paulo. O Departamento de Jornalismo da Difusora esteve atuante, esteve informando durante toda a programação da rádio. Não foi só na área central, não. As principais vias da cidade, como Efigênio Salles, André Araújo, Alameda Cosme Ferreira de João Batista, Constantino Nery e outras, Paulo, estiveram aí com trânsito aí bastante congestionado, com as pessoas passando aí entre 1 e 2 horas dentro do veículo para chegarem a seus destinos. Pellegrini, aquele Papai Noel que você falou ainda há pouco já foi levado para casa, só que ele não lembra o que ele fez, Pellegrini. Porque ele não lembra, e as informações dão conta que quando chegou um parente para acudir, perguntou, tem dinheiro do Uber? Os bolsos do Papai Noel estavam vazios, Paulo. Ele largou, perdeu tudo, gastou tudo no desfrute de ontem para hoje. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto, socorro 28 de agosto. Plantão com 2 pessoas que deram entrada vítima de agressão física. Um apanhou a murros, chutes,
socos, pontapés, uma pernada e um rabo de arraia. Pegou-lhe uma pisa. As informações dão conta de que ele apanhou de um outro homem que estava na companhia de uma mulher. Ele apanhou de um casal e não se sabe ainda a motivação das pancadas. Tudo aconteceu ali no bairro do Crespo. Lá a moçada resolve as suas diferenças no tapa. E ontem não foi diferente com essa briga, com essa peia que aconteceu lá no bairro do Crespo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pronto socorro, João Lúcio. No Gigante da Zona Leste da cidade, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Apanhou também a murros, a pontapés, a bofetes e um dolorido rabo de arraia. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, na área do bairro do São Lázaro. Era tarde de ontem, quando essa agressão aconteceu. O homem, depois que pegou a pisa, pegou uma lotação, né, aquela amarelinho, e foi até ali nas proximidades do João Lúcio e lá foi atendido. Pronto socorro, Platão Araújo. Garrafada na cabeça. O homem levou uma violenta garrafada na cabeça após uma bebedeira. Ele estava com 3 homens, saíram de uma obra, são pedreiros, os 3 saíram e resolveram beber. Daí começaram a gastar. Na hora de fazer a divisão para o pagamento, houve um desentendimento, Paulo Guerra, e um deles acabou apanhando muito. É que tinha no meio um que não bebia e ele só comia uma porção de pastéis, uma carninha, um tira-gosto, uma calabresa, que lá na Zona Leste o churrasco, o tira-gosto mais chique é calabresa com cebola. Daí, Paulo Guerra, eles comeram e o outro só comia. Na hora de dividir, os 2 que bebiam queriam que o que come pagasse mais. Ele não queria pagar mais e acabou aí se desentendendo. Acabou levando uma pisa e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Há quem diga que não é bom ter numa mesa de bar, um homem que não bebe. Ele só come e o tira-gosto é muito caro. Lá na Zona Leste, uma calabresa com cebola está custando R$15. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um acidente envolvendo 2 motocicletas. E o detalhe, as 2 motocicletas eram pilotadas por mulheres e acabaram tocando uma na outra. As 2 foram pro chão. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Avenida W, na área do bairro Santo Inês, ali pertinho já da pista da raquete, na área do bairro Nova Vitória, ali na fronteira do Santo Inês com Nova Vitória, foi onde aconteceu esse acidente. E uma jovem de 22 anos que pilotava uma moto bis foi a quem ficou mais ferida e teve que ser atendida no pronto-socorro Platão Araújo. 2 ônibus do transporte coletivo foram assaltados no dia de ontem. Conforme já foi destaque aqui no Jornal da Manhã, 2 ônibus da linha 560 foram assaltados ontem e os mesmos modus operantes aconteceram. Os bandidos chegaram armados, violentos, ameaçando todo mundo e levando os pertences de passageiros, do motorista e também do cobrador do ônibus. Mais uma vez aí os ônibus do transporte coletivo foram alvos de bandidos, principalmente da linha 560. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, interagindo com nossos ouvintes, para Beto D'Angelo, alô Rádio Palmeira, mandando um abraço para Beto D'Angelo, também para o Macena, para o Gringo e para o Cristiano, todo mundo ouvindo a Difusora, o Jornal da Manhã através da Rádio Palmeira, todo mundo abraçando o Beto D'Angelo. E agora? É agora, Paulo! As notícias do Instituto Médico Legal. E atenção! Morte no bairro Cidadão 1. Lá no Conjunto Cidadão 1, na área do Conjunto Nova Cidade, um homem morreu. Ele estava abrindo a porta de casa, Paulo Guerra, quando de repente
Na verdade, ele não abriu, ele foi atender a porta. Alguém estava batendo. E aí ele gritou: quem é? Aí os bandidos disseram: é a morte. Invadiram a casa, entraram na casa, começaram a bater, a espancar a vítima e dispararam 1, 2, 3, 6 balaços na cabeça da vítima. Não satisfeitos, ainda atiraram no tronco da vítima e também na perna. Foram 10 tiros ao total, e recebendo 10 tiros, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu com 10 tiros. Foi na madrugada de hoje, por volta de 3 horas da manhã, na rua Renascer, no conjunto Cidadão 1. Conforme a difusora já informara, um motorista de aplicativo foi esquartejado e jogado na mala do próprio carro. Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, isso aconteceu no bairro Cidade de Deus. A polícia já está investigando o caso. Será que foi um assalto com requintes aí de crueldade? Ou será que trata-se de um acerto de contas? Tudo isso, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, com suas equipes, com suas competentes equipes, já estão aí trabalhando no caso. O Instituto Médico Legal esteve no local para levar o homem totalmente cortado, esquartejado, para a sede do IML, bem como o Departamento de Perícia Técnica Científica já realizou os primeiros procedimentos lá onde o corpo foi encontrado. Vítima de choque elétrico aconteceu ali na área do Porto de Manaus, ali próximo ao mercado, em uma balsa. Paulo Guerreiro, ouvinte do Jornal da Manhã, o homem estava numa embarcação, de repente viu que o cachorro que estava no barco com ele havia recebido uma descarga elétrica. O cachorro estava recebendo um choque. Ele, ao tentar salvar o cachorro, acabou também recebendo a descarga elétrica e morreu na hora. Isso aconteceu ali na área das balsas, ali do Porto, por trás ali da Manaus Moderna. Infelizmente, né, esse rapaz aí acabou morrendo ao tentar salvar um cachorro. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte o passarinho da morte levou 3 durante a noite e madrugada. Feliz Natal a você, ouvinte da Difusora, a você, ouvinte do Jornal da Manhã. Uma bela festa de Natal na noite de hoje. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Nova frustração para Jorge Jesus. Porto vence o Benfica e conquista a Supercopa de Portugal. Técnico sofre mais uma decepção na temporada com a equipe portuguesa, agora diante do rival. Maior vencedor do torneio, o time do noroeste do país chega ao 22º título. O Porto venceu por 2-0. O Real Madrid emplacou a 6ª vitória consecutiva na temporada, a 5ª no Campeonato Espanhol, ao derrotar o Granada por 2-0 ontem pela 15ª rodada. Casemiro foi decisivo ao abrir o placar aos 12 minutos do segundo tempo, enquanto Benzema ampliou no último lance para o time de Zidane, líder ao lado do Atlético de Madrid na pausa para o Natal. Boca Juniors bate o Racing 2-0 e vai encarar o Santos na semifinal da Libertadores da América. Ex-campeão do torneio garante vaga com grande vitória sobre o time argentino que tirou o Flamengo na fase anterior. O primeiro jogo do Boca contra a equipe paulista será no dia 6 de janeiro. Diego Souza decide e Grêmio abre vantagem sobre o São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Ele Gaúcho joga pelo empate no Morumbi.
A equipe paulista precisa vencer por 2 gols de diferença. O Grêmio venceu por 1-0. Na outra partida, o Palmeiras empatou em casa com o América Mineiro em 1-1. Na Série B do Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa foi derrotado pelo Guarani, 1-0. No outro jogo, o Botafogo 1, Oeste também 1. Na Copa Paulista, a Portuguesa foi campeã na vitória de 3-2 sobre o Marília e está de volta à elite do futebol paulista. Últimas notícias. Bovespa fecha em alta perto dos 118 mil pontos. Nesta quarta-feira, o principal índice da Bolsa de Valores subiu 1% em 117.806 pontos. Dólar tem quarta alta seguida e retorna aos R$5,20. Com o avanço desta quarta-feira, o dólar passou a acumular na parcial do mês queda de 2,74% frente ao real. Novo ano registra alta de 29,69%. A Bolsa de Nova York fechou próxima do equilíbrio nesta quarta-feira em um mercado que se questionou sobre o futuro do plano de ajuda à economia americana, aprovado no começo da semana pelo Congresso, mas rejeitado na terça-feira pelo presidente Donald Trump. O índice principal, Dow Jones Industrial Average, avançou 0,38%. Petróleo fecha em alta após redução das reservas americanas. Reservas americanas de petróleo cru, de gasolina e de produtos destilados recuaram na semana passada nos Estados Unidos, o que trouxe otimismo aos investidores que esperam uma recuperação do consumo no ano que vem. Endividamento do governo para financiar déficit cresce 3,22% em novembro e alcança 4,7 trilhões. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional. No mês passado, o país emitiu 158,8 bilhões em papéis, volume alto para padrões históricos. Crédito bancário cresce 2% em novembro e juro médio recua, aponta Banco Central. Volume total de crédito bancário avançou para 3,95 trilhões. Juros bancários médios caíram para 26,3% ao ano. Taxa do cheque especial e do crédito rotativo aumentaram. Petrobras vai fechar a parte de escritórios no exterior e aqui no Brasil. Com a medida estatal espera que a economia com a desativação de escritórios externos iniciada em 2019 atinja 13,5 milhões de dólares por ano em 2021. E a Petrobras concluiu também a venda da Liquigás por 4 bilhões de reais. Negócio foi fechado com um consórcio formado pela Copagás, Itaúsa e Nacional Gás. Operação recebeu aval do CAD em novembro. Desemprego diante da pandemia atinge 14,2% em novembro e bate novo recorde. Segundo o IBGE, o país encerrou o mês com 14 milhões de desempregados, 200 mil a mais que em outubro e quase 4 milhões a mais que em maio. 6h42 em Manaus. A mineradora Samarco retoma atividades em Mariana no ano que completou 5 anos da tragédia que matou 19 pessoas. A extração de minério também foi reativada no complexo de Germano, onde fica a barragem de Fundão. Desde 2015 ninguém foi julgado, nenhuma casa foi entregue e recuperação ambiental não foi concluída. Réveillon. Rio decide fechar Copacabana para evitar aglomeração. Só moradores terão acesso e ônibus de excursão serão vetados. O prefeito em exercício do Rio, Jorge Felipe, do Democratas, confirmou o fechamento do bairro em entrevista na tarde desta quarta-feira. Metrô entre a Central do Brasil e Barra da Tijuca para de funcionar também às 20 horas. Prefeitos decidem manter o litoral de São Paulo na fase amarela e fechar as praias no Réveillon. Decisão vai contra o anúncio do governo de São Paulo, que colocou todas as cidades na fase vermelha entre os dias 25 e 27 de dezembro e 1º e 3 de janeiro. Casos assintomáticos e mesmo brandos de Covid-19 não oferecem imunização contra a doença, segundo o novo estudo da Fiocruz divulgado nesta quarta-feira. Publicado no Social Science Research Network, o trabalho reforça a ideia de que a reinfecção pelo SARS-CoV-2 é possível e pode resultar em um quadro grave da doença. Ou seja, a população está ainda mais vulnerável à pandemia do que se imaginava. O principal autor do estudo, o virologista Thiago Moreno, disse que apressou ao máximo a divulgação dos resultados por uma questão de
de responsabilidade social. Às vésperas das festas de final de ano, o volume de buscas por testes rápidos em farmácias voltou a apresentar recorde. Na primeira quinzena de dezembro foram realizados 110.046 exames, índice superior aos 108.801 na última semana de novembro. Os dados são de um levantamento feito pela UOL junto à Abrafarma, a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias. Desde abril, as farmácias já realizaram mais de 1,5 milhão de testagens. Foram 1.548.508 testes em 2.456 farmácias, com 233.496 resultados confirmados, 15,08%, e 1.315.012 negativos, 84,92%. A alta dos números é relevante por mostrar um padrão de comportamento de paulistanos que buscam resultados negativos antes das tradicionais reuniões de Natal e Ano Novo. Não existe, contudo, nenhuma medida capaz de impedir totalmente a transmissão de Covid-19. O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, deixou o presídio de Benfica, na zona norte do Rio, para cumprir prisão domiciliar em seu condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste. Ele passou uma noite preso. De acordo com a decisão judicial, não pode haver telefones fixos, computadores, tablets, laptops, aparelhos de telefone, celular e Smart TV na residência, onde Crivella cumprirá a prisão domiciliar. O prefeito está proibido de deixar o apartamento sem prévia autorização judicial e está impedido também de contatos telefônicos. Bloco de Rodrigo Maia anuncia candidatura de Baleia Rossi do MDB à presidência da Câmara. Deputado é líder do MDB na Câmara e presidente nacional do partido. Ele enfrentará Arthur Lira, do PP de Alagoas, apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A eleição está marcada para 1º de fevereiro. O presidente Jair Bolsonaro deve mais uma vez beneficiar policiais em seu decreto de indulto de Natal. O texto preparado no Ministério da Justiça e Segurança Pública segue os parâmetros do perdão concedido no ano passado para agentes de segurança condenados por crimes culposos sem intenção durante o exercício profissional. O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira, véspera do Natal, às 20h30 de Brasília. Ele deve destacar as ações do governo em combate à pandemia do novo coronavírus. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu a vacinação em massa para salvar vidas e garantir o retorno seguro ao trabalho e a retomada econômica do país. A declaração foi feita durante o anúncio dos dados da criação de empregos formais no Brasil. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, enviou ontem ao ministro Nunes Marques recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão do próprio Marques, que suspendeu o trecho da lei da ficha limpa. No recesso de fim de ano do Judiciário, cabe ao presidente julgar questões urgentes que chegarem ao STF. Segundo Fux, como o recurso foi dirigido ao relator, cabe a Nunes Marques avaliar. Mais de 1 milhão de pessoas receberam a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 nos Estados Unidos, disse ontem o diretor dos Centros para o Controle e a Prevenção da Doença, Robert Redfield. Apesar de alguns atrasos no programa, enquanto especialistas preveem um retorno do país à normalidade no próximo verão boreal, entre junho e agosto. No Natal vazio da pandemia, Terra Santa amarga perdas com turismo e comércio. Após anos de crescimento no turismo natalino, israelenses e palestinos enfrentam queda drástica. Com o temor de aumento no número de casos de coronavírus, diversos países anunciaram restrições durante as festas de fim de ano. Nesta quinta-feira, a véspera de Natal acontece sem visitas e com toque de recolher em alguns dos países mais afetados pela pandemia. O ranking dos mais afetados: Estados Unidos, Índia, Brasil, Rússia, França, Reino Unido, Turquia, Itália, Espanha, Alemanha, Argentina, Colômbia, México, Polônia e Irã têm algum tipo de restrição. Donald Trump fez uma ameaça ao Irã nesta quarta-feira, após a região onde fica a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá ser atingida por mísseis no último domingo. Segundo o presidente americano, 3 mísseis falharam e foram encontrados no espaço americano. Ele deu um conselho ao Irã. Se um americano for morto, irei responsabilizar o Irã. Pense bem, ameaçou o presidente americano em rede social. Pelo menos 3 mísseis atingiram a zona verde de Bagdá, uma região da capital do Iraque onde ficam edifícios em que funcionam órgãos de outros países, especialmente dos Estados Unidos, no último domingo. O Brasil se aproxima de 190 mil mortes por Covid. Na quarta-feira, o país contabilizou 979 novos óbitos em 24 horas, com tendência de alta em 15 estados.
Paraná, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe. Já são 7.366.677 brasileiros que já tiveram ou têm o novo coronavírus. O consórcio do Nordeste, grupo dos governadores de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe, pediu ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que suspenda imediatamente todos os voos com origem ou destino no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália. O governo federal publicou portaria que proíbe voos e entrada no país de passageiros vindos do Reino Unido. A norma começará a valer a partir desta sexta-feira. A medida foi tomada porque há na região uma nova variante do coronavírus. O texto foi assinado pelos ministros Walter Braga Neto da Casa Civil, André Mendonça, Justiça e Segurança Pública e Eduardo Pazuello da Saúde. A portaria esclarece que nenhum voo cuja origem seja o Reino Unido ou que faça escala nos países do grupo pode se destinar ao Brasil. A mesma regra vale para o estrangeiro que não poderá vir ao Brasil se tiver passado pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. A Unesco repudiou os assassinatos de jornalistas em todo o mundo. Somente este ano, 59 profissionais perderam a vida. As regiões da América Latina e Caribe e da Ásia Pacífico foram responsáveis pela maioria dos crimes, com 22 mortes cada. Dentre as vítimas estão 4 mulheres. Em segundo lugar, aparecem os países árabes, onde 9 jornalistas perderam a vida. Na África foram 6 mortes este ano. Segundo a Unesco, 2020 registrou 2 assassinatos a mais que no ano passado. Em 2018, 99 profissionais foram mortos num dos anos mais fatais da última década, na qual foram notificados 888 assassinatos. A diretora-geral da Unesco, Audrey Azoulay, disse que todos puderam ver a forma sem precedentes da relevância do jornalismo para as democracias e a proteção dos direitos humanos. Ao mesmo tempo, a pandemia afetou a liberdade de imprensa em todo o mundo. Para ela, a proteção do jornalismo é a proteção da própria verdade. Em média, na última década, um jornalista foi morto a cada 4 dias no mundo. O documento mostra ainda que a impunidade continua prevalecendo. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. O Globo, Rio de Janeiro. Em prisão domiciliar, Crivella acompanha a apreensão de aparelhos eletrônicos de sua casa. A Folha de São Paulo. Governo Dória adia divulgação de dados da Coronavac, mas diz que vacina é eficaz. O Estado de São Paulo. Estudo da Fiocruz reforça que reinfecção por Covid é possível e pode ser grave. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Bandeira amarela. O consumidor vai pagar menos na conta de luz em 2021. Valor econômico. Brasil perde corrida pela vacina na América Latina. Estado de Minas. Cientistas e acadêmicos desconfiam de problema com a Coronavac. Jornal do Comércio no Recife. Greve de motoristas e cobradores de ônibus é suspensa na região metropolitana do Recife. Fortaleza Diário do Nordeste. Governadores pedem ao Ministério da Saúde suspensão de voos de 4 países. Porto Alegre, 0 hora. Eu tive a melhor vacina. O vírus, diz Bolsonaro, de férias em Santa Catarina. As edições impressas locais a começar com o centenário Jornal do Comércio. Governo fecha serviços não essenciais até 10 de janeiro. Em tempo. Wilson Lima anuncia medidas restritivas para conter a Covid. A crítica. Amazonas terá rigor para tentar frear o vírus. Os acontecimentos não param e as notícias se sucedem, mas o Jornal da Manhã termina agora. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.